Olá, muito boa noite. Hoje, conforme vocês estão vendo, tá uma coisa meio diferente. Me dá um retorno aí de como é que está voz, imagem, está chegando direitinho, tá? Tudo bom? Rapaz, o que eu vou começar, antes de começar qualquer coisa, eu quero comentar de que coincidências não existem. Eu estava indo, e não vou mais, eu vou retornar porque... Mas tudo bem. Eu estava indo a Montes Claros, Montes Claros. Estava indo lá. Aí eu estava no caminho, né, já cansado. E em determinado momento eu olhei assim e falei, cara, eu não vou para Montes Claros. Aí estava no Pareciga, né? Eu abri o aplicativo do Booking, dirigindo, né? Estou aqui em Minas Gerais. Cancelei e aí olhei direitinho assim, aqui perto, eu estava do lado de Pirapora. Aí eu falei, vou em Pirapora, procurei, aí eu olhei um lugar assim, na hora que eu bati o olho, foi o primeiro que apareceu, eu bati o olho e falei, nossa, que legal, umas casinhas. Aí eu vim aqui na Pousada São Marco, eu não estou fazendo propaganda não, porque eu conheci ele aqui, gente boa, não estou mesmo, e eu não faço, vocês me conhecem, não faço de jeito nenhum, estou falando porque foi muito interessante. Aí eu entrei assim, tinha um monte de estátuas, coisas do Padre Pio, né? Aqui eu entrei, senti uma energia muito boa, só que interessante, eu levei cacau, deixei ali. Aí eu comecei a conversar com o Alberto, que é músico, que é o proprietário, músico. Ele é conectado, ficou muita coisa, a questão da espiritualidade também, conectado ao Padre Pio, tá aqui. Começamos a conversar sobre espiritualidade, a namorada dele me conhecia. Aí começou um monte de coisa assim, cara, é italiano, coisa que a gente está estudando, sobre o nome São Marco, justamente por causa disso. Está estudando sobre a Itália, vai sair coisa da cidadania também. Então foi um monte de coincidência, assim. Aí eu cheguei, encontrei um lugar legal para gravar, ele me ajudou aqui, organizou tudo para eu gravar aqui, tudo de uma forma assim, super bondosa, um coração incrível. Obrigado, Roberto, por tudo, tá aqui. E seguinte, o tema de hoje, e não ponto agora. Pois é, ele está assistindo o filme do Padre Pio esses dias, a pessoa Lua Azul falou, ele aqui, você quer pegar? Ele tem uma coisa do Padre Pio aqui, que só ele tem no Brasil inteiro aqui. Olha que coincidência, ele vai buscar lá. Você sabe que o Padre Pio foi o único padre que teve estigmatizado, que teve as marcas, né? Pois ele tem o pano que foi manchado de sangue, com o sangue do Padre Pio, que vêm as procissões para cá, inclusive. Cara, foi tudo que você pensar hoje de coincidência, e foi em cima da hora, cara. Saí de São Paulo, estava 4 graus, na estrada chegou a ficar 3, aqui está 22 agora, 23, 24. Então tá... Coincidência não existe. Pois é. Vamos lá, seguinte. O tema de hoje, desculpa, ele foi pegar a relíquia para mostrar, ele vai explicar, vou deixar ele explicar aqui, tá? Se ele quiser. Ele é músico também, canta música italiana, é um dos melhores músicos que cantam música italiana no Brasil aqui. Ele é pianista, inclusive. Um negócio... Enfim. Eu fiz esse vídeo porque uma boa parte do que a gente vai usar aqui hoje é de Allan Kardec. Lembrando que Allan Kardec não tem nada a ver, apesar de ter, mas não, o estudo que eu vou falar não tem a ver com o espiritismo, mas com a difusão, com as atitudes próprias dele. Questionando, Kardec não era médium, ele observava o que estava acontecendo, analisava conteúdo, nunca levou nenhum médium, nunca os médiums eram instrumentos, não teve a elevação da personalidade do médium, tá? E por que eu estou falando isso tudo? Porque hoje em dia a mediunidade virou algo não questionável mais. Você vai no centro, um espírito fala, você baixa a cabeça, tá? Você recebe a comunicação, e isso eu não estou falando de mentira, estou falando da comunicação em si. Você não questiona a comunicação que você está recebendo. Hoje em dia as pessoas tá cheio de canal e não tem problema, contanto que seja verdade, mas eu não acredito que seja, boa parte dessas, fazendo conteúdo. Esqueci disso, só não peguei meu fone aqui, que eu tô aqui, que tá tão silencioso que não precisa aqui. Aqui que bonitinha. Quer explicar? Não. Aqui. Isso aqui foi da... Vou mostrar só aqui, que você pode clicar com ele aqui. Isso aqui foi da estigma do Padre Pio, ó.
É sangue da própria dele, assim, no momento que ele teve as chagas de Cristo, se chama, né? 50 anos, né? Teve a chaga. E com 50 anos ele foi ter a chaga de Cristo. Essa aqui é uma estátua do Padre Pio, que ele pegou aqui pra gente. Aqui as pessoas vêm para ter até medo de ficar segurando isso aqui. Isso aqui é uma relíquia. Esses são outros. Eu não gosto de pegar nisso. Tá. Mas eu vou continuando aqui. Tá? Mas muito bom. Assim que você vê aqui. Vem gente do Brasil todo para cá. Para ver para aqui. Não? Pra passar um tempo de meditação na capela, né? É, o pessoal faz meditação. É melhor tirar. Eu prefiro que você guarde lá. Fica com medo. Obrigado, tá? Eu tenho medo de ficar aqui. Que realmente é um negócio assim que, pois é, vem gente de todo lugar do Brasil para ver, deixa aqui do meu lado, de lado, que eu vou pagar a calma pro resto da vida. Ó, e o tema de hoje é para a gente aprender a questionar, a observar a comunicação, observar de forma fina. Então aqui, eu anotei algumas coisinhas para não ir me perdendo aqui durante o caminho. Médium, segundo Kardec, é instrumento. Tá? Repita comigo, instrumento. Kardec é categórico. Toda pessoa que sente influência de espíritos, em qualquer ordem de intensidade, tem mediunidade, essa faculdade inerente ao homem, não é um dom especial. É uma consequência do sistema orgânico nosso como é feito. Nosso sistema nervoso, todo o sistema nosso orgânico, sistema de circulação, ele responde aos nossos próprios sentidos, mas não só. Ele está, apesar de a gente não entender alguns fundamentos ainda direito, o sistema nervoso é extremamente complexo, ele não responde só a gente. Existe uma resposta que também acontece por interferência multidimensional. Tá? A questão da mediunidade, ela da interferência no meu corpo, quer dizer, uma coisa vem de fora, mexe a minha mão, traz uma psicografia. Uma coisa vem de fora, mexe a minha boca, meus chakras, meu centro de força e traz uma psicofonia. Uma coisa aparece e tal. Tem vários fundamentos que precisam ser analisados no momento de uma comunicação. Tá? O pessoal está perguntando se é possível visitar a relíquia. A capela é sempre aberta. A capela é sempre aberta aqui. 24 horas. Você vê aqui na pousada São Marco, em Pirapora. Tá? É sempre a 24 horas aberta que ele fez. Isso é verdade. E outra coisa que ele fez aqui, que é incrível. Aqui era um lugar cheio de casa aqui. E quando isso há 30 anos atrás. E lotes que tinham destruído toda a mata. Então ele comprou essa área aqui, há anos atrás, e ele refez a Mata Atlântica de novo. E por incrível que pareça, teve problema com os moradores porque deixou a mata crescer. Então ele falou que teve, no sentido geral, até prejuízo com isso, mas o sentido consciencial dele era: eu preciso fazer alguma coisa, porque todos tiram, eu não vou fazer. Ele deixou crescer. Por aí você tira, que interessante, o crescimento da área em detrimento, deixando o dinheiro para lá. Coisas que ele até falou para mim aqui, cara, tudo é dinheiro. Até isso, que foi interessante aqui. Ele sabe aqui que eu não me vangloriando, não me sinto maior nem melhor. Não, Minas Gerais, Pirapora, Minas Gerais. Eu não cobro também nada. As pessoas ajudam, tal, mas eu não peço like. Não... Isso é uma troca, né? Eu falei para ele aqui. Eu faço minha parte aqui. Quem é membro nunca tem uma regalia, não tem um conteúdo à parte, né? Todo mundo é igual. Eu venho aqui, faço minha parte, e as pessoas também fazem, ajudam, mas é uma troca mútua. Eu não peço. Também nunca peço. É feito de forma. Eu não solicito, ninguém solicita, é uma forma bonitinha de ser, bem legal. Voltando aqui. O perigo da mediunidade sem análise. Espíritos mentem como o ser humano mente. O ser humano, em sua essência, ele tem inteligência para fazer tudo. Mas muitas vezes, bem comumente, Jeromil, grande abraço, irmão. Essa inteligência é usada para desvio. Faz vírus para atacar, faz golpe da Previdência, como a gente viu aí, enganando pessoas. Então não existe muito senso no ser humano encarnado. Ele é capaz de qualquer coisa. Ele, assim como o Padre Pio, a pessoa é capaz de fazer uma mata atlântica crescer, o outro é capaz de vir aqui cortar tudo para pegar madeira para vender. Então tem todo tipo de ser humano no mundo. Todo tipo de ser humano. Os espíritos não são diferentes da gente. Tem espíritos muito legais,
tem espíritos mentirosos, tem espíritos que não só são mentirosos, eles querem que você caia no descrédito. Existe todo um trabalho para fazer com que as pessoas que trabalham na mediunidade, trabalham com espiritualidade, caiam em descrédito, não sejam mais confiáveis. Isso, inclusive, fazer com que haja uma zombaria, é um zumbeteiro mesmo. Olha, que absurdo, olha que pessoa mentiroso. Fazer com que pegue uma pessoa dessa e coloque todo mundo no bolo e transforma aquilo. Sem contar que tem outro fator. O sistema nervoso físico, que causa a intermediação com o sistema da mediunidade energético, que é o sistema ectoplásmico, ele tem uma limitação de acordo com o conhecimento existente no corpo físico. Exemplo. Se o espírito encosta em você e escreve, eu conto com o seu beneplácito, você vai escrever, eu conto com a sua aprovação. Observe que é a mesma coisa, mas ela mudou a palavra, ele pega o contexto. Só que nem sempre você consegue pegar o contexto que ele falou. Dizem que as melhores mediunidades acontecem até 60% da sensação. Ou seja, 60% é o pico, o topo da mediunidade mais pura possível, sendo 40% de mistura entre associação, troca de palavras e distorção, literalmente. Está aqui, todo médium vai distorcer. Se você não sabe isso, você não está fazendo a mediunidade. Você não está trabalhando. Se você não questiona, se você recebe a comunicação, seja ela qual for, não analisou o conteúdo dela, e tem outros fatores em cima disso, porque esses são os fatores isolados da sua personalidade. Isso acontece sem a interferência. O espírito mente, não precisa da sua personalidade. Acontece animismo, sendo o topo 60%, significa que a gente vai estar nos 30 ali, pai, 35, olha lá. Tá? Não tem nada a ver com a sua personalidade, é uma dificuldade mecânico do sistema nervoso de interpretação. Porque foi o conhecimento que você adquiriu, que você ainda não está... É uma coisa inconsciente. Existe o processo da distorção ativa. É quando o médium cheio da vaidade, ou a pessoa recebendo a comunicação, olha a comunicação, vamos botar logo no YouTube. Olha, isso quando... Eu não estou falando ainda das mentiras literais, que é uma outra história. Estou falando da mediunidade verdadeira. Que ela tem a mediunidade e tem a distorção. E chega uma hora que já não dá mais para espíritos, os espíritos até permitem, os bondosos, que os médiums sejam atestados para saber até onde ele é confiável no sentido de comunicação e até onde dá para o trabalho ser levado. Porque muitas vezes vai ser distorcido. Médium, como diz, vem com até certo ponto. Uma vez que você tem a interpretação e você começa a se envolver com essa interpretação, você tem um padrão de responsabilidade sobre aquilo que você faz. Ele é proporcional, obviamente, à sua capacidade, ao sistema mesmo orgânico de fazer isso, e à sua própria personalidade, mas você tem responsabilidade sobre o que você está fazendo. Então, se eu estou aqui agora, o Alberto fala comigo aqui, e eu passo a comunicação para vocês aqui, eu sou responsável pela comunicação. Ah, mas quem falou foi ele? Não, mas você pegou o que ele falou e disse para a gente. Veio através de você a informação. Aí que vai ter que chegar, porque o Alberto, vocês podem ir aqui conversar com ele e o espírito. Quem foi que falou? Quem foi? De que lugar? Então, quanto mais faculdade você tem, mais responsabilidade moral, ética, sobre o que você está transmitindo. Lembra, a vida é uma passagem rápida, mas é uma passagem também muito ilusória, com grande chance de você se perder no meio dela. Isso aqui vai tudo terminar, velho, daqui a pouco. Ninguém vai estar aqui. Se você se desespera querendo só juntar para aquilo, você não vai mais analisar o conteúdo. Então é importante, você não está aqui para aparecer. Por causa que é difícil isso, tá? Não é um privilégio se exibir mediunicamente. É um trabalho para se dedicar, é uma coisa legal. Tá aqui, outra coisa interessante dentro do Kardec que ele fala. É preciso que a mediunidade, o instrumento seja instruído. Quer dizer, o comunicador, partindo do princípio que as informações serão usadas do corpo físico, é necessário a instrução. Instrução, independente das questões morais. A moral vai estar junto
mexendo na questão da vaidade, na questão do ego, você precisa se instruir. Não tem como viver a mediunidade sem instrução. Você precisa da personalidade humana, precisa o tempo inteiro desse trabalho, junto com as questões de molde das emoções. Vai incluir a mentira, vaidade e orgulho. À época, nós vemos um advento desse YouTube, o qual eu estou aqui todo dia, não vou reclamar disso, mas que as estatísticas e as questões de ganho levam a gente, eu falo no sentido geral, se não tomar cuidado, a viver um mundo de fantasia, onde você perdeu mais voltado às questões de olha como eu faço, olha que interessante, virou uma concorrência. É como se fosse um desespero para que você clique. E isso é uma pegadinha miserável. Porque é difícil trabalhar com isso, é difícil você tentar fazer um conteúdo sério, fazer uma direção séria. Em algum momento vai se perdendo esse processo, isso é um negócio quase que sem volta, dependendo da situação em que entrou, tá? Espíritos vão também usar isso. Na verdade, chega uma hora que fica até fácil, que a pessoa já não está mais criando nenhuma análise, não está fazendo mais nenhum tipo de seletividade do conteúdo, ela já não se preocupa nem mais com o conteúdo, é quantas pessoas vão assistir. E isso precisa ser visto, está pra caramba por aí. As chamadas estão assim, fulano incorporando um peixe, fulano trazendo, tá assim, carta do roqueiro, não sei o quê, que ficou preso num caixão, o cara acabou de desencarnar, 3 meses depois, fulano vendo, acabou de desencarnar um cara famoso, já está lá do lado. Então assim, pode ser verdade? Pode. Mas também independente do médium, nós, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, que nem todos aqui são médiums, eu não sou, não de ostensivo incorporação, não sou. Tem sensibilidade e tal, mas dentro de um padrão não ostensivo. Eu sinto as influências, eu sinto a percepção, às vezes a gente nem sente, é elevado, mas não tem um controle mecânico do meu corpo, não faço psicografia, tá? Mas nós precisamos tomar cuidado com o conteúdo que está por aí, com respeito até àqueles que estão fazendo isso. Porque essas pessoas, elas estão, dentro desse sentido, fascinadas pelas questões de clique aqui, assista meu vídeo, eu quero ganhar mais. Então o conteúdo foi para o brejo. A qualidade não existe mais. A intenção é fazer uma historinha em quadrinho para que você clique e ache interessante. E não importa nem se vai falar mal, se vai fazer bem, contanto que dê 100 mil visualizações, é esse que importa o conteúdo. Então, nós que hoje consumimos, eu consumo também, consumo pra caramba. Uma parte desse assunto foi alguns vídeos que eu estava assistindo. Então, eu assisto com os olhos responsáveis, assim, o que eu estou vendo, que tipo de informação está ali. Eu vou dizer para você. Se eu ver um canal espiritual, qualquer pessoa espiritualizar, qualquer uma, 90% de desconfiança, 10% de credibilidade. Eu fico de olho assim, fulano não sei o que, sabe o que eu falo? Pergunta para a Carita aí. Pode olhar aí, que aí tem... Vê se cobra alguma coisa, vê se quanto que custa a consulta, vê o que está falando não sei aonde, vê que não sei o que, porque tá estranho isso aí. Não quer dizer que tem coisa errada também só nisso, mas eu vou analisar conteúdo, porque se a pessoa é fantástica e dentro do fantástico dela ela cobra, faz sentido que tem um limite para meu processo. Todo dia ela é fantástica, eu não acredito nisso. Acho que mediunidade existe, mas ela não é todo dia com as suas devidas exceções, tá? Como questionar na prática? Por exemplo, se o espírito vem aqui, você está aqui, ou você assistiu um vídeo, ou você está sentado em casa, não mentindo, eu não estou falando de mentira aqui, mentira, pelo amor de Deus. Viu? Tem gente criando conteúdo inexistente aí, ela cria mesmo. Cria uma carta hoje de um espírito, você vai fazer a inteligência artificial, ela vai para você. O ET veio aqui, a conversa está ali todinha, tudo balela. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de duas ações. Uma ação é você como telespectador e outra é você como médium, tá? Você está ali, as duas opções, tá? Vamos criar o médium primeiro, em casa. A mão dele começa a mexer, tal, ele vê. Carta psicografada. Vim de Andômeda para mudar sua vida especificamente. Vim trazer informação.
Qual é a sua forma de agir? Como é que você tem que fazer? Meu irmão, qual é o seu protocolo? Qual é o seu nome? Você veio da onde? Por que você escolheu especificamente por mim? Porque eu posso verificar, me explique melhor esse negócio aí. Porque se for espírito bagunceiro, já vai sair logo. Ele vai ficar irritado. Uma vez aconteceu um troço desse, o zombeteiro. Eu estava numa determinada situação, lá, aí esse espírito, ele chegou lá. E eu estava brigando com esta pessoa. Aí passou um tempo, brigando assim, teve uma discussão, passou um tempo, essa pessoa incorporou um espírito, para mim. E esse espírito veio me dar bronca, dizendo que eu tinha que fazer, que tal. Aí eu cheguei para esse espírito, vem cá, velho. Você vem de lá para cá, na mesma pessoa que eu tive o problema, para me falar que eu tenho que fazer uma coisa para ela. Primeira coisa, provavelmente não tem espírito aí. Segundo, se tem, não é espírito. Rapaz, o espírito chegou e falou para mim, nunca mais eu volto aqui. Pois, muito obrigado. Que bonitinho. Aí, Alberto aqui, ó. Obrigado, Alberto. Água de coco deliciosa. Bonitinho. Eu nunca mais você volta aqui. Depois eu briguei com o espírito. O espírito foi embora. Briguei com a própria médium que estava ali. E analisar. Então você tem que. Se o espírito diz, você é meu médium, você é um médium preferido meu. Tá? É o mais evoluído do grupo. Nós somos mestres e viemos aqui para passar uma comunicação. O que você tem que fazer? Espírito elevado, primeira coisa, ele não aumenta a sua vaidade. Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Tá? Mas por que você disse que eu sou? Por onde que você fala isso? Porque eu não entendo. Você tem que falar para o espírito isso. Você tem que falar para ele. Isso é uma coisa que eu discutia nas casas espíritas que eu frequentava. E em alguns lugares que eu fui também. O espírito incorporava no médium e todo mundo ficava quieto. Eu começava a perguntar. Falei, não, mas espera aí, isso aqui. Por que ele falou aquilo? Outro dia, eu estava... Não, essa casa eu nunca falei. Nós estávamos numa casa e o espírito tinha falado para as pessoas que não era para fazer sexo, nem comer carne, não sei o que, tá, e tá aí tudo bem, né? Aí, uma pessoa tava lá no meio e tal, ele começou a chamar a atenção, começou a brigar. Começou a dar bronca, mas muito bravo mesmo. Porque as pessoas vêm para cá, assim, desse jeito, um em toda a casa. E ficam... É uma coisa que eu não entendo, o espírito estava chateado, um mentor chateado. E como é que pode vir para o trabalho, sabe que não pode, vir, come carne. Nós ficamos aqui, ficou 15 minutos reclamando sobre isso. Quando o espírito terminou, eu chamei a atenção de todo mundo. Na hora, errado. Eu falei, seu espírito, o senhor é mentor, eu sou só um aprendiz. O senhor está quase mais de 15 minutos aqui reclamando com a gente. Nós já entendemos que não pode. Então, pessoal, nós sentimos muito porque não cumpre diretamente as diretrizes da casa. Mas se eu ficar 15 minutos reclamando com a gente aqui, eu estou me sentindo mal aqui. É melhor de focar esse tempo no trabalho. Cara, todo mundo me chamou a atenção na hora. Depois também, sentado no local. Mas vê, ninguém pode falar mais, ninguém pode chamar atenção mais. Virou um... Cara, eu não estou falando com o médium, não. Eu estou falando com o comunicador. Ele está falando uma coisa que eu não estou achando normal isso. Eu não acho normal ficarmos todas as pessoas tomando... se o espírito diz para você, traz uma mensagem, terminou a mensagem, você tem que analisar. Olha, ele trouxe a mensagem aqui, qual é o conteúdo? Se eu falar isso aqui, eu posso cair até no ridículo. Então eu preciso questionar isso aqui que está aqui. O que é isso que esse cara falou? E outra coisa, ele está querendo mexer com a minha vaidade? Qual é o objetivo? Então, o que você está dizendo? Está de acordo com que a sensatez que nós estudamos, quer dizer, como consciência, como a mediunidade, está de acordo com tudo que me foi falado? Não parece estar. Então você tem que falar. O espírito verdadeiro, ele resiste o espírito de verdade. Ele vai gostar que você questione, tá? O falso se irrita. Ele se irrita se você questionar ele. Fica irritado. Tá? A mensagem verdadeira, ela promove humildade. Normalmente os espíritos eles não chamam atenção para os nomes famosos. Muito importante isso, tá? Sinais que você tem que analisar. Você está assistindo um vídeo e você aceita qualquer coisa que chama de mensagem espiritual. Aí você vai lá na mensagem, tá lá. Deus ilumine, meu Deus, glória a Deus. A mensagem, que mensagem linda, ninguém analisou a mensagem.
A gente não pode aceitar, não pode fazer isso. Isso tá louco. Cara, é isso que está destruindo até a nova formação dos estudantes de espiritualidade. Espíritos nunca questionou a comunicação que recebeu. Você já viu alguma comunicação que você questionou? Precisa analisar isso. Tem gente que acredita que questionar é falta de fé. Não, senhor. A fé verdadeira, pelo contrário, ela analisa, ela vê porque ela entende que chega uma hora que realmente não tem o que fazer. E o espírito que está fazendo a coisa correta, ele não vai se irritar com você, pelo contrário, ele vai mostrar para você que aquilo faz sentido, que aquilo está dentro de um princípio legal, ele vai lhe dar carinho, você vai sentir a presença humilde dele, então ele não vai, rapidamente ele não pensa que é desrespeitoso, ele até vai achar sensato, ó, muito bem, porque realmente não está tranquilo, tá? O crivo da razão, Kardec sempre orientou a se usar, tá? Kardec era educador e não era fanático religioso, não era nem médico, ele era professor, educador. Aplicou método científico em todos os estudos, pelo menos tentou. Não conseguiu 100%, que vivia assim numa época onde, até os dias de hoje ainda é, mas em alguns outros pontos, né, religiosos, mas se ele não seguisse a risca tudo que falava, era capaz de ter morrido. Por isso que o catolicismo, inclusive os livros deles foram queimados. Então, ele precisou fazer alguns contornos para que os periódicos, os livros, as revistas não deixassem de estarem aqui hoje, senão não estariam. Então, nós também teve uma barreira muito grande, que é essa barreira, até não por acaso, ela existe. Então, você pergunta, a mensagem faz sentido lógico? Qual o sentido daquela mensagem? É preciso pensar sobre isso. Outro dia, então, cara, eu sou assim. Eu acredito que as coisas são possíveis, mas algumas coisas não dá. Não é tão simples assim. Sei lá, o cara tá aqui, o cara pode receber Jesus? Pode. Será? O que ele veio fazer? O que ele veio passar de mensagem? Já não está tudo na Bíblia? Já não está tudo no Evangelho segundo o Espiritismo? Ou o que a gente precisa, pelo menos? Então, se ele veio, tem alguma mensagem ali. Que mensagem? Qual o objetivo de estar vindo por aquela pessoa? Qual é o comportamento dessa pessoa? Você acha que Jesus Cristo vai vir por alguém que está vendendo curso? É pedágio, então? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Outra coisa, está falando de Kutchume, que é a encarnação de Francisco de Assis. Um mestre chamado Kutchume. É o mesmo espírito de Francisco de Assis, como dizem que João, o que escreveu o Apocalipse, também é o mesmo espírito que ele também era. Dizem, tá? Você acha que um cara desse, ele vai escolher uma que tratava todos gratuitamente? Não tinha distinção do cara que estava no chão, do cara que estava na gruta, do cara que... Qualquer um. Ele vai escolher uma pessoa que cobra um pedágio. Quer dizer, tudo que faz é cobrado? Não tem como ele fazer isso. Então, é sentido lógico isso. Então, isso já mata meio mundo de processo aí. É improvável que isso aconteça. Não faz sentido que o cara, no meio de um universo de 8 bilhões de pessoas, escolha uma que venda curso. Não tem menor sentido isso. Não faz sentido. Está de acordo com a questão ética, a mensagem? Ela traz ética ao que está acontecendo ali? Promove o bem, alimenta verdades, ou é só o ego da pessoa que está ali? Qual é o objetivo da mensagem? Por que está ali? Incentiva o estudo, ou ela traz todos os conhecimentos já? O que está falando? Isso é um teste de coerência, tá? Por isso que eu estou dizendo assim, e tem vários outros cuidados que o médium normalmente tem, porque existem comunicações, por exemplo, o Chico Xavier, em determinada fase, ele era avisado que ele iria receber uma comunicação mais intensa no plano espiritual, que viria um espírito de um nível um pouquinho mais alto. Ele precisava jejuar para aumentar a sintonia, elevar a frequência dele. Ele entrava mais em oração durante o dia, estudava durante o dia constantemente para fazer com que as irradiações mentais ficassem abertas. Então, observe que está falando de Chico Xavier, o esforço que esse cara fazia para poder receber um espírito. Disse que certa vez viria um cara um pouquinho mais elevado, passar uma mensagem, e ele passou 15 dias fazendo isso, para conseguir captar com a menor interrupção, porque tem, tá? Mesmo Chico tinha interrupção anímica, né? E lembrando das 3 condições, muito interessante, que
Emmanuel, que até então não era um espírito, não era um espírito relevante. Ele foi um senador em Roma, segundo falam, mas isso foi há 2000 anos atrás. Ele era um cara chamado Emmanuel, que era só o mentor dele, não era. Chico Xavier tinha um Emmanuel que não era ele não se intitulou famoso. As primeiras condições que foram faladas para ele como médium era disciplina, 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 sem contar que depois disso ele falava sobre disciplina mental, disciplina moral e disciplina mediúnica, não improvisar, seguir orientações, e boa parte das comunicações que foram feitas no começo do processo foram solicitadas a descarte. Descarta, porque foi só estudo, a partir de agora a gente vai melhorar. Mas vê que interessante, mesmo que tenha sido, Renato, o padre Manuel da Nóbrega, como fala, ele não se intitulou assim, não existiu a imagem de que, olha, esse cara é isso, tal, principalmente no começo da mediunidade do Chico, com medo de outra coisa que é interessante. Eu sempre falo assim, que é interessante isso. Nós somos egóicos, eu sou egóico, todo mundo é. Uns um pouco para um lado, outro pouco, um é egóico porque não gosta de ser incomodado, todo mundo tem um ego. O ego é a defesa de alguma coisa sobre a gente, ou o levantamento de determinadas ações da nossa personalidade, no sentido que eu falo, o ego é a perturbação da personalidade sobre alguma coisa. Todo mundo é. Se você sabe que um espírito, cara inteligente, ele sabe que se chegar para um cara, quanto isso aqui? E falar que é famoso, vai dar ruim, velho. Vai dar. Não vai dar bom. Olha, meu mentor. A pessoa começa a falar, meu mentor é tal pessoa. Meu mentor é tal pessoa. Em algum momento, a pessoa vai começar a levar isso para. Se meu mentor é tal pessoa, se o cara tem como mentor, sei lá, um cara grande desse, há de se pensar que você é grande por consequência. Porque não é possível que você tenha um mentor desse tamanho e não seja proporcional no sentido do trabalho que vai fazer. Então, o cuidado que você tem que ter é por que se identificou com gente famosa. O cara assinou André Luiz, depois, hoje em dia, André Luiz é conhecido. Assinou André Luiz. Por quê? Qual é o fundamento de um espírito a psicografar falando que é André Luiz? O que você quer? Você quer vender livro? Quer chamar atenção? Qual o objetivo? Né? E outra coisa, Chico, só para concluir sobre Chico, e com isso eu só estou fechando a Chico com uma certa chave de ouro, para entender também o que é a mediunidade, como ela foi usada pelo Chico e os comparativos que nós temos, que todos nós somos aprendizes. Tá? Nunca cobrou nada pelas obras psicografadas, atendia pessoas simples, com a mesma dedicação de qualquer personalidade que lá chegava, não tinha regalia, não se exibia, sempre falava que ele era um instrumento. Olha, eu sou só um instrumento. Mas humildemente mesmo. Hoje em dia as pessoas falam isso se igualando a Chico. Tem gente que... Eu já vi. Minha luz desligou aqui. Que beleza. Tudo bem. Tem gente que fala assim... Deixa eu ligar uma aqui. Pronto. Vai essa aqui por enquanto. Tem gente... Pronto. Tem gente... Eu vi uma pessoa falando... Ela estava dando uma entrevista e ela estava se comparando ao Chico, dizendo que o Chico era muito... que Chico até falou com ela que eles eram muito sofridos, filho, que nós somos sofridos demais, tal. E eu assistindo a entrevista falando, velho, essa pessoa está se comparando a Chico? Ela está dizendo, não estou dizendo que mas ela está falando exatamente isso, porque eu sou só um instrumento, mas um instrumento que cobra caro pra caramba para atender. Se não me engano, a consulta dessa pessoa chegava a R$3.500. Se comparando a Chico. Então, assim, as pessoas também falam, e você tem que analisar o conteúdo do que está sendo falado, velho. Aqui, eu não estou pedindo para você não analisar o que eu estou falando aqui também. Analisar e quebrar o pau. E falar, ué, cara, você tem pensar, mas traz racionalidade. E observe na hora que você for analisar, porque no momento que eu falo isso, eu não estou defendendo o posicionamento, eu estou defendendo a mediunidade. Estou defendendo o estudo da espiritualidade, a observação, a análise verdadeira dela. Porque a gente vira chacota em canais por aí. Tem vários canais hoje em dia de psicanalistas, psicólogos, fazendo análise maluca sobre a gente. E botou todo mundo no bolo. Ah, esse aqui é maluco, ó. Olha lá, foi não sei o que, tal, incorporou uma árvore. Esse aqui falou com o baiacu.
E aí coloca os vídeos lá e fica analisando a gente. Eles têm direito a fazer isso. Então, quando você for fazer uma análise do que eu estou falando, analise sobre esse fator, tá? De que eu estou falando. Analise se você não vai defender seu próprio ego. Não, porque eu faço também, então o que você está fazendo por quê? Porque você quer coisa. Não, se você faz, você está defendendo aquilo que você faz. Eu estou defendendo a coisa em si. Não tem nada a ver com a minha personalidade nisso. É a coisa pura e verdade. O assustador que a espiritualidade se tornou, a falta de questionamento. Eu contei para vocês já o caso que eu fui eu fui num centro. Me chamaram, insistiram, não queria ir. É um centro espírita. Chegando lá, quando eu cheguei lá, vi vela para tudo quanto é lado, falei, acesa, falei, já não é centro espírita aqui. Não tem nada a ver, não tem nada contra as velas, mas já não é centro espírita. Mas tudo bem. Mas até tá sentado, você vai falar, você vai ser atendido, vai lá, você vai ser atendido. Não quero não. Eu tô aqui, tinha um cara tocando violão ali na palestra. Eu tava vindo, o cara tocava, não quero não, eu tô aqui com você, já não vim. Não, vai lá, vou botar o meu nome. Aí vai lá, mas eu mais 2 horas esperando. Chega 2 horas esperando, sentou eu lá na sala com um médium. Entrei, era um cara de branco, já mais um cara só. Um atendimento de um cara só, para mim. E todas as outras pessoas de branco, eram vibradores do ambiente. Isso já não é exatamente centro espírita, que é tratando de desobsessão, não tem tratamento pessoal em centro espírita, não se senta com um médico para fazer consulta. Já não é. Mas tudo bem. Tem direito a fazer. Aí eu sentei lá, né? E aí, o que traz você aqui? O espírito falou, o que Mizifim veio fazer aqui? Falava que é normal, né? Um preto velho, né? Eu falei, eu vim com uma pessoa, a pessoa veio, me trouxe, aí eu vim, acabei entrando, né? Me sinto tem alguma coisa especial, assim, que queria perguntar? Aí eu falei, não, eu estudo um pouquinho, né, de projeção astral, estudo de saída extracorpórea, no espiritismo conhecido como desdobramento, eu falei assim. Aí ele, mas enfim, sabe que isso é uma coisa arriscada, né? Que não pode fazer essas coisas assim em casa, tem que ter preparação, né? Tem que estudar, não sei, aí começou a falar que não podia fazer em casa. Eu baixei a cabeça assim, educadamente falando, né? Todo mundo de olho fechado assim, vibrando, e eu cala quieto, só fica quieto, Saulo, não fala nada, Saulo, deixa o cara falar. Não pode, ele veio falar, ele não parava de falar que não podia, que era uma coisa perigosa. Aí eu falei, mas enfim, ou o médium que está aí, ou o espírito, não sabe do que está falando em relação à projeção astral. Eu não sei um monte de coisa, mas um pouquinho de projeção astral não tem nenhum perigo. Todas as pessoas continuam saindo dos seus corpos todas as noites. Então, mas enfim, não sabe o que está falando. Falei para o espírito isso. Cara, quando dá a louca em mim, todas as pessoas que estavam sentadas assim, fizeram assim, eu estava sentado na frente. A sala toda me olhou. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Sabe o que você faz? E a gente faz essas besteiras assim, de não saber onde bota o rosto. Aí ele falou, ele saiu de forma perfeita, elevando meu ego, né? E falou, eu percebo que, mas enfim, é muito sabido, né? Mas enfim, tem conhecimento já de vidas passadas, por isso. Aí eu falei, aí saí dali meio que na página, pediram para eu comprar umas velas lá fora, compro umas velas, faz esses trabalhos das velas por 15 dias, vai ser bom para você. Tá bom. Fui lá fora, vou continuar a história, calma. Fui lá fora comprar as velas, chega lá, quanto é essas velas aí? R$150 é o quê? Como é, rapaz? R$150 são 2 por semana, era R$300. Aí eu peguei meu celular, só um minutinho, peguei as velas, peguei a marca das velas, peguei meu celular, Mercado Livre, achei exatamente as mesmas velas, as mesmas, por 35 às 12. Eram 6, 7, sei lá, todas. Pode comprar essa aqui? Ele assim, não pode, porque essa aqui tem não sei o quê, mas aqui é igual, tá embalado, tá fechado igual essa daí. Não, porque essa daqui não sei o quê, foi feita de tal forma, a gente faz uma modificação nela. Eu falei, eu não quero eu não vou comprar. Não fiz. Assim, cara, e a casa era linda para uma casa de centro. Nunca tinha visto a casa espírita, né? Tão arrumadinha assim, os caras realmente investiram alguém ajudou a casa ali, né? Conseguiu fazer. Então, talvez eles tenham conseguido de uma forma legal. Não tem nada contra, tá? Isso foi realmente aconteceu exatamente como eu estou falando. Mas assim,
Cara, como assim, velho? Como é que o espírito vai falar uma coisa para você e você não pensa? Você baixa a cabeça? Eu percebia que existia isso nas locais. O mentor incorporava, todo mundo baixava a cabeça. A gente tem que conversar com o espírito. Conversar de perguntar por que você está fazendo isso? Por que você está falando assim comigo? Por que você trouxe essa comunicação? Ah, eu vim eu sou um pleidiano. Tá bom, seu pleidiano. O que você veio trazer de informação para mim? Muito bem-vindo, tá? Seja bem-vindo. Estou feliz que você esteja aqui. O que você vai fazer aqui, seu pleidiano? Eu vim para dizer que você tem que buscar conhecimento, seu pleidiano. Você veio lá das Pleiades, seu pleidiano, para falar isso para mim. Tem que ter uma informação. Não, o mundo precisa de paz. O mundo está precisando. Nós estamos fazendo interferências constantes nessas bombas. Nós colocamos malhas, várias das bombas que aconteceram entre o Irã e Israel. Malhas foram colocadas, malhas tecnológicas. Teve gente falando isso aí. Beleza, a galera tem uma informação. Aí veio aqui, galera, é o seguinte. Tava lá em casa. Aí apareceu o seu pleidiano. O seu pleidiano falou comigo. Ele disse que nós podemos ficar tranquilos, porque malhas tecnológicas foram colocadas na região, no meio do Iraque, para não passar as bombas nem do Israel, nem do Irã. Elas não passam. Quando passam mais fraca. Então não vai acontecer nada. Por isso que você tem que tomar cuidado. Como é que eu vou passar informação dessa sem... Vê, eu estou passando a informação, eu estou passando meu ego, eu estou passando que eu sou famoso com esse... Olha, falei com o pleidiano. Tem que tomar cuidado, porque às vezes você falou mesmo, mas e aí? O que aconteceu? Será que foi, distorceu? Qual foi a mensagem? Porque se você falou com o pleidiano, aí você fala assim, galera, o pleidiano parece que né? Não falou nada de mal para mim, não. Aí, menos mal. Viu, não teve nada demais, foi um bate-papo e tal. Agora, eu imagino que tem que ter alguma ação, algo que venha fazer sentido, né? Outra coisa, posso estar errado. E eu gosto dessa parte. Eu gosto disso aqui. Eu falo as coisas, mas, cara, me conhece, eu peço desculpa. O Carita sabe que eu peço. Eu erro, eu falei, errei, fiz merda. Não tenho condições ainda, errei, você estava certa, você está certo, eu estou errado, não tem problema, eu estou errado, faço questão de estar errado. Então assim, você tem que, se acontecer alguma coisa, abrir a possibilidade de estar errado também, não tem problema, mas eu vou sempre abrir a possibilidade daquilo ter alguma coisa estranha, porque eu gosto, eu questiono e acho que posso estar errado, mas como não? Eu analiso até tudo que é feito, como é feito, às vezes eu e o meu irmão André que faz essas pesquisas com o EVP, com o Spirit Box, juntos, eu analisei muitas vezes aquilo. Eu acho o Spirit Box um negócio meio fadado a dar erro, mas é possível que aquilo rode e traga uma mensagem sobrando 1 segundo em cada estação, em cada frequência. Tem alguém aí? Tem! Quer dizer, eu falo, como que eu vou saber que tem? Aqui está muito superficial, não dá para... A gente ainda não... É lógico que é um indício. Vamos fazer uma proporção. Quantas perguntas eu faço que eu tenho resposta imediata, que faz sentido, quando faz? Quantas são as vezes que eu questiono que aquilo tem uma resposta mais ou menos precisa? Quais são as chances estatisticamente, colocar dentro da matemática, de uma equação, de eu fazer uma pergunta e aquilo rodar e dar um isso? Então a gente precisa ver isso para não gastar energia e até buscar ferramentas funcionais, que sejam legais. Então assim, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é a humildade falsa. Né? Tem gente que chega assim, porque nós somos só instrumentos da luz. Nós somos... Eu só sou porque sabe. Fala mansa. Tá? Eu não... Dá uma crítica para você ver o que acontece. Faz uma análise ali. Eu não tenho culpa, eu só sou um escolhido. Fui escolhido. Enviaram para mim. Então eu transmito. Pô, tem que ver, velho. Todos nós podemos estar fadados a qualquer tipo de coisa, inclusive esse fascínio, inclusive a ser enganado, tá? Inclusive a pessoa já está nisso há tanto tempo que ela nem sabe mais que está mentindo, ela acredita na própria mentira. Então tem que pensar. Falsa modéstia para impressionar. Não tem problema.
pode, a ideia é não sair. Cara, a gente está falando de coisas que são legais. A espiritualidade, se existe, só tem uma forma de a gente conseguir chegar a algum lugar. Fazendo isso que a gente está fazendo agora, questionando, não permitindo. Muita gente estudando mediunidade hoje, viajando na maionese. Muita. Eu me lembro que Patrick estava comigo. E com isso eu falo com todo o respeito do mundo. Eu fui num centro espírita em Recife. Patrick era a primeira vez que ele tinha chegado nele, ele estava chegado no dia anterior. Foi comigo, bora no centro? Ele, vamos? Foi comigo. Eu tenho isso aqui no YouTube. Procura aí, palestra no centro espírita Nemo. Patrick estava lá. Foi 2019 isso, por aí. Aí, cheguei lá, o diretor da casa espírita me chamou. Henrique é o nome dele. Gente boa, velho. Cara, cabeça boa, questionador, chato. Saulo, pra mim, chegou Saulo, você podia dar uma olhada na turminha ali, porque achando que essa turma tá meio que viajando, tá um negócio de ET lá. Eu falei, porra, eu vim fazer uma palestra sobre projeção astral, vou falar, não, Saulo, não, vai lá, não sei o que tal. Eu meio que fiz a palestra. Daqui a pouco, no meio da palestra, até que tava lá, no meio da palestra, tinha um cara assim, ô, Saulo, não sei o que, eu sou, como é o nome? Como é que o cara é gato? Feliciano, não, Feliciano é fogo. Feliano, sei lá, felino. Eu sou um felino, sou do Paraíba, não sei o que tal. Aí eu olhei pra cara dele assim, até virei a cabeça assim, que nem um cachorro, pra fazer análise perfeita. Você parece um felino mesmo, você, né? Aí você, como é que você acha disso? Eu falei, rapaz, ó, ainda bem que o cachorro tá aqui. Eu tem que ver, né? Você tirou isso da onde? Quem te disse isso? Aí daqui, não, porque é o seguinte, nós aqui tem vários, ó. Aquele ali mesmo é não sei o quê. Esse aqui é reptiliano, mas esse é da turma boa dos reptilianos. Eu olhando, né? Tudo no centro espírita. E lá dentro, lá atrás, pergunta para Patrick. Sério, galera, tem os reptilianos que nós prendemos. Aí eu falei, nós podemos ver? Pior que a gente não foi ver, velho. Nós podemos ir ver. Aí, você quer ver, Patrick? Tem uns reptilianos presos lá atrás. Sério, não, a gente não pode abrir a porta. Aí a gente esqueceu no final, véio. Terminou a palestra e tal, não fomos ver os reptilianos. Eu doido porque abrisse as portas, aí vem abre a porta, parece aquela um zoião de lagarto na minha cara, lagartixa. Mas assim, não tinha o que fazer. O que precisa ser? Até porque pode ser verdade. Pode ser que os caras sejam certos, ou seja, só um chato de galocha, questionador, os caras já desembrigados. Os caras estejam certos. Por que a gente tem que questionar? Pelo risco de você entrar numa histeria, num fascínio, e você não questionar mais nada, e daqui a pouco é tudo certo, e nós temos, às vezes, uma necessidade de ser importante. Será que eu estudar onde, Saulo? Nós vamos fazer um teste. Acho que você é um lagartiano, você é um zecuniano. Não sabia. E eu comecei a mudar. Eu quase me lasquei com isso. Cara, eu tô falando isso porque eu vou contar a história para vocês real. E eu quero que nada mais na minha vida aconteça se isso aqui, tudo que eu tô falando aqui, mas se isso aqui não aconteceu por A mais B. Eu estava no ônibus quando conheci um cara me reconheceu com um teclado na mão. Você é tecladista? Sou. Roberto, tal. O nome dele é Roberto. Tem livro psicografado dele, inclusive, tá? Roberto, acho que Caravelas, uma coisa assim. De boa, amigo meu, tal. Mas a questão da mediunidade, questiona, eu falei pra ele. Até. Eu fui pra casa dele, comecei a tocar com ele. Ele tocava violão, ele conhecia até meu pai no comércio exterior na época, com um monte de coincidência, assim, né? Aí, fui tocar com ele, comecei a tocar com ele, não parei mais. Ele fazia show não sei aonde e tal, era tecladista, ele tocava violão e cantava, tecladista. Tá todos os lados. Eu ia tocar com ele. Chegamos num dia na casa dele, de dormir, ele começou, sentou assim, eu era só um projetor astral, meia boca, tinha 16 anos, por aí. Estudava muito. Ele pegou um papel, começou a psicografar. Eu sentei, tá porra, o que é isso, velho? Terminou assim a psicografia, apareceu ali, Kefren, Kelps e Miquerinos, uma mensagem para Kefren. Ele pegou assim, para você.
somos 3 irmãos. As almas costumam ser criadas em dupla. Nós fomos criados em 3. Há muitos anos caminhamos nesse planeta. Era algo assim. Fizemos várias vicissitudes, tinha essa palavra no meio, vicissitudes, nesse planeta. Eu não sei, a Nibia, nem o que era isso. Eu acho que meio que continua até sem saber. Fizemos várias vicissitudes. Em uma delas, você hoje está aqui, não sei o que tal, e seu nosso irmão, tal. E começou a chegar um monte de mensagem dizendo que eu era Kephren, o faraó. Eu não sei se eu passo vergonha com isso aqui, se eu falo que eu era o faraó Kephren, o construtor da segunda pirâmide, provavelmente da Esfinge, né? Do Antigo Egito, que nós havíamos construído. E aí começou a chegar um monte de carta, não parava. Toda vez que eu dormia na casa dele, que a gente tocava ali, ele morava na Boca do Rio, eu morava em Itapuã. E a Boca do Rio é no meio ali, a gente tocava na Pituba, tocava em lugares e ia pra casa dele. Eu dormia lá. Aí chegava a psicografia, todas as vezes que eu ia pra lá, todas. Aí eu comecei a procurar informações sobre mim, humildemente, pô, eu era o faraó, né? E eu comecei a acreditar, velho. Comecei a acreditar que eu era o faraó. Novo, não tinha nada na cabeça, não tinha ninguém para me instruir, né? Eu acho que eu estava indo no centro espírita, não trabalhava, só ia. Não tinha muita opção. Aí eu comecei a achar uns livros, tal, eu comecei a estudar telecinesia, comecei a tentar lembrar de coisas, até que não sei qual foi o momento, velho, que alguma coisa bateu na minha cabeça. Eu falei, velho, faraó, velho. Tem uma coisa que não tá certa. Eu já tinha comprado o livro, já estudava, já estava com a cabeça cheia de coisa. Eu conheço todas as histórias do Kephren, todas as... A Carida sabe, eu tenho casa, esses livros até hoje. 5.000 anos de encarnação. Eu descobri que, coincidência, que esse cara... Eu descobri que Arlacan e a esposa dele ele é o Kelps, que está encarnado. Eles não sabem onde está o Kephren, vê? Aí eu falei, sou eu. No livro, eles falavam que o Miquerinos, ele estava encarnado, estava desencarnado, o Kelps estava encarnado, estava localizado, mas o Kephren, ele estava encarnado, mas ninguém sabia onde estava. Eu falei, agora deixa eu até tomar uma vodka aqui para... Agora você sabe. Tô aqui. Cheguei a mandar e-mail. Tudo bom? Eu acho que eu sou eu. Viu? Você pegar, eu peguei a foto da esfinge assim, botar perto do meu rosto assim, para ver se dava certo. Cara, olha o risco que você tem que tomar. Aquilo podia ter destruído minha caminhada dentro da espiritualidade. Se não destruiu, podia ter destruído. A vaidade, o ego, a fascinação, subido para a cabeça, tá? Será que não foi uma tentativa de destruir o ego no começo? Se é que já não conseguiram para ir pegar por outro lado, hein, Carita? Carita conhece uns lados meus aí. Pois é. Então eles pegam, velho. Por aí você tira. Então, assim, que difícil isso. Então, assim, sempre... esse é um vídeo para você que trabalha como médium. Tá? Você está acostumado a receber comunicação. Hoje em dia a comunicação está vindo por canalização, que é uma coisa muito mais sutil, mesmo que seja. Canalização é uma coisa tão sutil, tão... É você que faz, é a sensação, é uma energia que você entra com visualizações que chegam, uma sensação, às vezes, com algum tipo de sutil de clarividência, tal, de sensação. Você vai lá e escreve. Então você tem que tomar bastante cuidado, porque você vai ter questões anímicas no meio. O que é isso? Vai ter você ali, entendeu? Vai ter. Não existe ninguém no mundo que transmita uma comunicação pura, porque o espírito não consegue transmitir pureza, porque o seu corpo não permite que assim seja. Então você é o único ser que consegue, ainda assim sendo falso, porque você fala e mente. Nem você é sincero sozinho, sem espírito. Imagine com espírito. Difícil isso. É preciso saber disso. É preciso saber que os espíritos vão ludibriar. E é preciso saber que nem só espírito vai ludibriar. Às vezes a própria pessoa ela já entrou em estado, ela até tinha mediunidade, entrou em estado de fascinação, já não tem mais nada ali, a não ser a própria, porque os mentores já se afastaram, até fecharam uma área ou outra, que ficou foi uma bagunça.
que já bagunçou a questão egóica. Ela hoje ela não faz mais comunicação, ela é um instrumento, é uma imagem de ser super evoluído. Por quê? Se você for, por isso que eu falo, alguém muito fantástico, muito fantástico, você tem que analisar fatores, sempre. Por que é tão fantástico assim? São alguns fatores que precisam ser vistos, tá? Sempre na comunicação. Se você percebeu que há um nível, a possibilidade de fascínio, você se afasta educadamente e não tem o que fazer, tá? Não tem. Isso é uma coisa que, infelizmente, não tem o que fazer. Se você tentar ser sincero com uma pessoa que entrou, ou mesmo sendo uma pessoa amiga, tá? Se você tentar, uma pessoa que está sob fascínio, ela já não está falando a verdade, provavelmente já sob contatos com seres, já não estão... Ela vai se irritar. E não vai ser pouco, não vai ser muito. Você vai ouvir poucas e boas, ela vai parar de falar com você, e se não fizer um alarme. Então, infelizmente, você não é o dono da verdade também, tá? Você pode estar errado. Mas a pessoa que foi... Se você... Saulo, você não sai do corpo, não. Mas, velho, eu saio. Mas não sai, não. É bom. Eu vou fazer o quê? Eu nunca vou ficar irritado. É que eu falo, Saulo, qualquer coisa que você tenha, sabe? Você tem o quê? R$1.000 na conta. Você não tem R$1.000. Você vai ficar irritado? Não. Você não tem... Eu tenho, mas... Como não? Eu tenho, pô. Você nunca vai se irritar. Nunca. Se a pessoa se irrita muito, tem alguma... Pode ser um problema. Tem algum problema na situação. Tem boi na linha. Tem problema. Tem pendência entre o próprio sistema egóico e o sistema comportamento ali. Não está normal isso. Quando você está tranquilo com a coisa, uma coisa natural, está com você, você vai... Cara, ó, sua mediunidade não é pura. É sim, mas não é mesmo. Ah, mas não são verdadeiras. Aí... Bom, eu sento ali, eu questiono, eu tento o máximo possível. Tenho certeza que vai ter interferência, mas vamos fazer testes? Vamos, senta aí. Que dia você pode vir para te fazer testes? Isso que seria legal. Vamos fazer testes? Vamos. A espiritualidade, inclusive você sabia que Allan Kardec falava que a espiritualidade, a mediunidade era feita para fazer experimento? Allan Kardec. Que era para você fazer experimentação. Não é feito isso no Brasil. Essa mediunidade aqui é feita para você ter consolo, falar com um parente, para você ajudar um espírito, para você transmitir uma comunicação com o espírito, um mentor vir falar com você. Mas a mediunidade, segundo Kardec falava, era para fazer experimentação. Análise de conteúdo, saber o que está ali. Era para isso, para trazer um espírito, para fazer analisar o conteúdo dele. Então que interessante, né? Olha que o cara é interessante. Interessante pensar que hoje em dia, não todos, obviamente, o espírita muitas vezes esqueceu que 66% da base que ele tem que estudar, estou sendo espírita agora, inclusive um bandista que carrega na sua essência um dos pilares do espiritismo. É deu até um branco aqui. Estranho isso, cara. Engraçado se... Não é de dar branca assim, tem coisa que não é para falar, mas não é não. Não, voltando aqui. Caramba, que coisa estranha, velho. Deixa quieto. Estranho. Eu senti até um negócio estranho aqui. Talvez eu falando desse assunto aqui, aberto, né? Hangar aberto aqui. Então, vamos lá. O grande perigo, o fanatismo. Tá louco. O médio para de questionar, aceita tudo como verdade absoluta, desenvolve complexo de superioridade, perde o senso crítico progressivamente, tá? O que acontece? Obsessão simples, espíritos someteros se divertem com o médio fanático, fascinação, médio perde a capacidade de distinguir verdade de mentira, ou até gosta, porque, enfim, ele consegue. Subjugação, controle total por espíritos, que aí já nem sabe mais que tá, não sabe, tá? Todo mundo é meio que controlado em baixa frequência. Quando você está nesse nível, já não é a baixa frequência, é constante, mas você não percebe nem que está nela. Então você tem uma sensação de superioridade que não é. A Kardec também falava que a fascinação é quando média acredita piamente em tudo que recebe, sem questionar. Não consegue mais questionar as comunicações. Não deixa que ninguém questione. Não pode questionar. Por que não?
porque o meu mentor eu não vou gostar. Então não é mentor. Desenvolve ilusão de grandeza espiritual, torna-se incapaz de ver os próprios erros, porque está acostumado, às vezes, com um fã-clube que está ali do lado há um tempão, uma turma que ou frequenta o centro, ou são ouvintes do canal da pessoa. Então, assim, eles defendem a unhas e dentes, todo dia o ego está sendo levantado, aquilo já foi para o beleléu, para o brejo. Tá? Sinais de que está entrando em fanatismo, só recebe espíritos de luz, só sai do corpo em lugares de luz, nunca se engana nas comunicações, sempre são certas, os espíritos sempre são famosos ou elevados, ou mais do que os outros médios, essa é uma concorrência contra a quantidade de espíritos que aparecem, não precisa estudar porque o meu mentor me ensina tudo, ou alguma coisa parecida com isso, quem questiona a minha mediunidade não entende, ou não, você não, inclusive eles falam, começa as brigas, né? Quem é você para discutir com aquela pessoa? Eu falei, ninguém, né? Ninguém, né? Eles gostam de pessoas que tenham fácil manipulação, ego inflado, e acontece a questão de isolamento, pessoas que podiam alertá-las são afastadas, porque tentaram alertá-las, mas são afastadas, elas se afastam, tá? E espalham ideias errôneas com convicção. Então, esse é o grande detalhe. Bom, o objetivo, estou 1 hora, tá? A gente vai abrir para perguntas agora. É fazer com que nós, estudantes de espiritualidade, nós estudantes da espiritualidade, nós que vivemos esse mundo hoje em dia, o mundo mudou bastante, hoje em dia a gente não vai mais no centro quase, alguns vão, mas o conteúdo está por aí, os conteúdos que mais aparecem são aqueles que fazem um trabalho muito grande para serem chamadores de atenção, então a gente tem que analisar bastante, não adianta você discutir, eu não aconselho você, nem ninguém brigar com essas pessoas, eu não aconselho nem, sinceramente, um amigo você deve alertar, mas não espere boas respostas, vai dar ruim. Tá? E provavelmente vai dar ruim. Você vai alertar ele sobre isso, o ego é tão grande que vai dar problema, provavelmente não vai conseguir se comunicar corretamente com ele.